Bezerra Hashem, da Fio Dalef, tratado de Meilá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Yud Amud Bet, na quinta linha de baixo, começando um novo capítulo, Vlad Chatat. Não fala Mishnah, Vlad Chatat, Utmurat Chatat, Vechatat Shemeto Bealea. A gente vai ver agora algumas coisas que a gente não pode ter proveito, mas não tem as leis da Meilá. Então, como a gente já viu, quando tem a proibição da Meilá, quando a pessoa tem proveito de algo do Bet HaMikdash, ele traz um sacrifício de achar Meilot, ele tem que pagar pelo proveito dele, que ele teve, e acrescentar mais 25% como multa. Essas são as leis da Meilá. Agora a gente vai ver casos que é proibido ter proveito, mas não tem as leis da Meilá. E essa Mishnah vai se tratar de sacrifícios de Hatat em situações específicas. Então, fala a Mishnah primeiro, Vlad Hatat. Se a pessoa santifica uma fêmea para o Hatat, e essa fêmea deu cria, esse filhote tem santidade do Hatat, mas é uma santidade inválida. A gente não pode sacrificar, e mais ainda, a gente não pode fazer nada com esse animal. Amalachar Moshe Sinai, recebemos desde Moshe Rabbeinu essa lei, nesses casos que a gente já vê na Mishnah, de sacrifícios de Hatat, que a gente não pode sacrificar e não pode fazer nada com o animal. Normalmente, quando o sacrifício é inválido, a gente pode resgatar. Digamos, um shlamim se tornou defeituoso, a gente pode fazer o resgate, faz o pidyon, transfere a santidade desse shlamim para dinheiro, e depois você pode abater e comer o shlamim, por exemplo, depois do resgate. Nesses casos do Hatat, que a gente vai ver, não é possível sacrificar nem resgatar, então o animal é deixado para morrer. Como a gente já falou, o filhote do Hatat, da fêmea, o Tmurat Hatat, o caso da Tmurá, a pessoa tem um sacrifício de Hatat, ele falou que esse animal laico é substituto, é Tmurá do Hatat. Essa Tmurá tem uma santidade inválida, que também tem que ser deixado para morrer. Vechatat shemeto bealea yamutu. Outro caso é se a pessoa pecou e tem que trazer o Hatat, santificou o animal para o Hatat e o dono morreu. Esse animal também tem uma santidade inválida e ele é deixado para morrer. Então agora a gente vai ver outros dois casos. Vamos focalizar primeiro no caso de Ibrashnata. Depois a gente vai voltar para o caso de Avda. Ibrashnata é que a pessoa tem um Hatat e o animal fez mais do que 1 ano de idade. Então, como é que fica ali nesse caso? Ele não pode ser sacrificado. Então, fala a Mishnah. Imishi kipru abealim tamut. Venal satmura velo neelim velo moalim. É o seguinte. Se a pessoa tem esse Hatat que fez mais do que 1 ano de idade, se ele não sacrificou outro Hatat, ele não saiu da obrigação do Hatat ainda, então Imatiluki pro abealim, tiriat tistaev timacher, veikhu bedame acher, você tmurar uma limba. Então, se o Hatat fez mais do que 1 ano de idade, não pode ser sacrificado. Se a pessoa não saiu da obrigação do Hatat dele ainda, ele não sacrificou o Hatat, outro Hatat não foi sacrificado, ele pode pegar esse Hatat que ele santificou, que fez mais do que 1 ano de idade, pode esperar que o animal se torne defeituoso, se torne balmum, resgata, pega o dinheiro do resgate e compra um Hatat. Então, se isso que aconteceu, a pessoa tem o Hatat, fez mais do que 1 ano de idade, se não sacrificou outro Hatat ainda, ele pode fazer o resgate desse animal e pega o dinheiro e compra o Hatat. Esse animal que fez mais do que 1 ano de idade tem a santidade do Hatat ainda. É uma santidade que não foi rejeitada nem invalidada. Existe uma lei que ele não pode sacrificar o Hatat que tem mais do que 1 ano de idade. Mas não significa que a santidade desse Hatat é uma santidade inválida. A santidade é normal, mas tem uma proibição de não sacrificar o Hatat que tem mais do que 1 ano de idade. Então, existe a Meilá. Não tem proveito desse Hatat com mais do que 1 ano. Se teve proveito, tem as leis da Meilá. É possível fazer tmurá desse animal. Se ele fala o animal laico, é tmurá desse Hatat que tem mais do que 1 ano, o outro animal se santifica. Mas, se o Hatat fez mais do que 1 ano de idade,
Em vez da pessoa resgatar esse hatat, ele optou por comprar outro hatat e sacrificou. Então ele rejeitou o primeiro que fez mais do que 1 ano de idade. Tem uma santidade rejeitada. Então, não tem meilá. Uma santidade inválida não tem mais meilá. Mas é proibido ter proveito. Então, nesse caso, a pessoa ele tem que deixar esse hatat para morrer. Se ele fez mais do que 1 ano de idade e ele sacrificou outro hatat, já saiu da sua obrigação com outro hatat, esse primeiro que fez mais do que 1 ano foi rejeitado, é deixado para morrer. É proibido ter proveito desse animal, tem a santidade rejeitada, mas não tem a proibição de meilá. Agora o outro caso, a pessoa pecou e tem que trazer o hatat, santificou o animal e perdeu esse animal. E digamos que ele encontrou, esse animal está defeituoso agora, foi encontrado, pode ser resgatado. A pessoa pode resgatar, com o dinheiro do resgate, do pidion, compra um hatat. Tem a proibição de meilá, a santidade não foi rejeitada, então existe a lei da tmurá. Mas se a pessoa perdeu o hatat, sacrificou outro hatat, e depois encontrou o primeiro defeituoso, esse animal tem que ser deixado para morrer. Foi rejeitado no momento que a pessoa sacrificou outro hatat. Então, o ponto aqui é o seguinte. Temos 5 casos de sacrifícios de hatat que não podem ser sacrificados e tem que ser deixado para morrer. Temos o caso do filhote do hatat, a tmurá do hatat, quando ele tentou substituir o animal laico pelo hatat, e o hatat que o dono morreu. Nesses casos, o animal é deixado para morrer. Não tem a proibição de meilá, o animal tem uma santidade inválida. Então não tem a proibição de meilá, mas tem a proibição de ter proveito. Não tem a proveito. Se teve proveito, não tem as leis da meilá. Os últimos 2 casos da Mishnah falou que depende. Quando o hatat fez mais do que 1 ano de idade, ou a pessoa perdeu o hatat e encontrou o animal defeituoso, ali vai depender. Se esse animal, primeiro, foi rejeitado porque a pessoa já sacrificou outro hatat, a santidade desse animal é uma santidade rejeitada. Ele é deixado para morrer, não é possível resgatar e não tem a meilá. No caso de uma santidade dessas que foi rejeitada, é uma santidade inválida. Mas se a pessoa não sacrificou outro hatat ainda, não rejeitou o primeiro, então ele pode ser resgatado. E com o dinheiro do resgate ele comprou o hatat. Fala com Mará, mas na reja de louca me fligem, ou mais na ceifa de camifligem. Pergunta por que nos 3 primeiros casos da Mishnah, a Mishnah não disse que depende se a pessoa sacrificou outro hatat ou não. E nos últimos 2 casos da Mishnah sim falou essa diferença, se ele sacrificou ou se ele não sacrificou. Então explica como na reja psikalei, se falou psikalei. Responde que isso é literal. Nos 3 primeiros casos, o filhote do hatat tem automaticamente uma santidade inválida. A tmurá do hatat também. E o hatat que o dono morreu também a santidade se invalidou. Independente se ele sacrificou ou não sacrificou o hatat. Então, em qualquer caso, é uma santidade inválida, não tem meilá, mas é proibido ter proveito, e o animal é deixado para morrer. Nos últimos 2 casos, a lei é mais leve. O hatat que fez mais do que 1 ano de idade não tem automaticamente uma santidade inválida. Tem um problema técnico, que é proibido sacrificar. Mas tem meilá ainda. Mas se ele sacrificou outro hatat, esse animal tem uma santidade rejeitada, de rui, e se invalidou. E também no caso que a pessoa perdeu o hatat e encontrou ele defeituoso, ali vai depender. Se ele não sacrificou outro hatat, a santidade desse animal não é uma santidade inválida. Tem um problema. O animal é defeituoso. Então ele pode ser resgatado. Tem meilá ainda. E ele vai pegar o dinheiro do resgate e comprar um hatat. Mas se ele já sacrificou outro hatat, então a santidade desse animal que ele perdeu e encontrou é uma santidade rejeitada, se invalidou, não tem mais meilá, o animal é deixado para morrer, não pode ser resgatado. Está na lei Gabi Tmurá. Pergunta, por que a nossa Mishnah fala essas leis? Se temos uma Mishnah em Tmurá que fala já essas leis. Por que tem uma Mishnah em Tmurá e uma Mishnah no nosso tratado? Te explica, Tanata Mishum Tmurá, Tanaka Mishum Meilá. Responde,
A Mishnah no Tratado de Tmurat trouxe essas leis por causa da lei da Tmurat Hatat, a Tmurat do Hatat. De passagem trouxe as outras leis. O nosso tratado também trouxe essa Mishnah por causa da lei da Meilá. E de passagem trouxe as outras leis. Mas dizem falar a Mishnah. Amafrish ma'od leneziruto. Lo me'enim velo mo'alim. Já vimos que a proibição de Meilá se aplica a Kodesh Kodashim. Não se aplica a Kodashim Kalim, como o Shlamim. Aqui se trata do Nazir. O Nazir não pode beber vinho, etc. No final da Nezirut dele, ele traz 3 sacrifícios. Hatat, Olá e Shlamim. Hatat e Olá são Kodesh Kodashim, então tem Meilá. Shlamim não. Aqui o caso é que o Nazir separou dinheiro. Ele santificou o dinheiro para comprar os sacrifícios dele. Então, Lo menim velo mo'alim. É proibido ter proveito desse dinheiro, foi santificado. Mas quem teve proveito não pecou o pecado de Meilá. Por quê? Por causa do seguinte: cada moeda que ele separou, que ele santificou, pode ser usada para o Shlamim. Ele não disse, esse dinheiro vai para o Hatat, essas outras moedas para o Olá, as outras moedas para o Shlamim. Qualquer moeda pode ser usada para o Shlamim. Então nenhuma moeda foi designada para Kodesh Kodashim ainda. Então não tem Meilá. Se ele tivesse falado, esse dinheiro é para comprar o Hatat, tem Meilá desse dinheiro. Já é designado a Kodesh Kodashim, é como se fosse o Hatat. Mas se ele não especificou qual moeda vai para Shlamim, qual moeda vai para os outros, não tem Meilá, porque não tem nenhuma moeda que está designada, que já tem a santidade de Kodesh Kodashim. Mas é proibido ter proveito, porque foi santificado na prática. Met ve'lo ma'od tumim e pronelava. Se o Nazir morre nesse momento, com o dinheiro dele para os sacrifícios, ele não especificou qual dinheiro vai para o quê. O dinheiro todo vai para Nedavá, ou seja, para sacrifícios voluntários de Olat Kaitzamizbeach no Betamidas. Ma'od mefurashim, se o Nazir tinha especificado, tal dinheiro vai para o Hatat, tal para o Olat, tal para o Shlamim. Dmei Hatat yelchu le'amamelach. O dinheiro do Hatat, depois que o Nazir morre, tem a mesma lei do que o que a gente viu antes. De Hatat, Shemet Baalea. Quando o dono morre, o Hatat se invalida. Então quando o Nazir morreu, o dinheiro do Hatat também se invalidou. É jogado no Mar Morto. Lo menim velo mo'alim. Então, é uma santidade inválida. Quando o dono morre, a santidade do Hatat se invalida. Não tem Meilá, mas é proibido ter proveito, tem que ser jogado no Mar Morto. Do meu Olá e havia o Olá. O dinheiro que ele separou para Olá vai ser usado agora para um sacrifício de Olá. Vamos trazer um sacrifício de Olá com esse dinheiro do Nazir, não tem nenhum problema, mesmo que ele morreu. O Marimba é. Então o dinheiro é válido para o sacrifício de Olá, tem Meilá. É Kodesh Kodashim. Do meu Shlamim e havia o Shlamim. Venechalim leom echad, ve'teunim lechem. Se o Nazir estivesse vivo, trazendo o Shlamim dele, seria Shalmei Nazir. O Shalmei Nazir tem leis diferentes do que o Shlamim comum. Então, agora que ele faleceu, ele tinha certificado o dinheiro para o Shlamim do Nazir. O sacrifício que vamos trazer agora de Shlamim vai ter essas leis. Então, vamos trazer o Shalmei Nazir, mesmo que o Nazir faleceu. Vai ser permitido comer a carne desse Shlamim até o amanhecer, como a lei do Shalmei Nazir. Se o Nazir estivesse vivo, ele teria que trazer também pães. Quando o Shalmei Nazir é trazido, o Nazir traz pães. Mas isso é uma lei sobre o Nazir. Ele já faleceu, não se traz pães. Fala com Mará, Matkivá Reish Lakish. Pergunta Reish Lakish. Velif denami, amafrish mod dekinim, lo neinim velo mo'alim, e pnei shem reoim lavim. Então pergunta Reish Lakish o seguinte. A nossa Mishnah falou o quê? O Nazir santificou dinheiro para os 3 sacrifícios dele. Ele não especificou tal dinheiro para Shlamim, tal para Olá, tal para o Hatat, mas outros Tumim não tem Meilá, porque nenhum dinheiro está designado nesse momento para Kodesh Kodashim. Qualquer dinheiro pode ser usado para o Shlamim. Então não tem Meilá. Fala isso aqui, por que a Mishnah não fala um outro caso também? A pessoa santificou dinheiro para comprar 2 pássaros para o sacrifício. Não deveria ter Meilá. Por quê? Porque fala isso aqui, quando a pessoa santificou dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, ele pode pegar o dinheiro e comprar pássaros jovens demais
ainda, que não podem ser sacrificados nesse momento. Ou pássaros velhos demais, que já passaram da idade do sacrifício. Então, se isso acontecesse, se ele comprasse os pássaros jovens demais, não tem meila, não servem para o sacrifício ainda. Ou se os pássaros já passaram da idade permitida do sacrifício, também não tem meila, não servem para o sacrifício. Então o dinheiro também não tem meila, nem está designado agora a algo que vai ter meila. Os pássaros que ele comprar nesses casos não tem meila, então o dinheiro também não. Por que a Mishnah não fala esse caso? Amarava, falava que não. Amrat Torah vemot stumim, aveshlamim. Amrat Torah vetorim shelo higia zmanam, venam reim no mizbeach. Falava que não, é diferente. No caso da Mishnah, o Nazir tem que pegar o dinheiro para comprar os 3 sacrifícios. Ele pode usar qualquer parte do dinheiro para comprar o shlamim. Qualquer moeda pode ser usada para o shlamim. Então não tem meilá. Nada ainda é designado a Kodesh Kodashim. Mas quando a pessoa diz que está santificando o dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, ele tem que comprar pássaros que servem para o sacrifício. Tem que comprar pássaros que têm a idade válida. Ele não pode comprar agora pássaros jovens demais ou pássaros velhos demais. Então fala, se ele diz que santifica dinheiro para comprar os pássaros para o sacrifício, tem meila. Matnit imam Mishnah. Rabbi Shimon omer fala Rabbi Shimon. Adam kal betchila vechamur besofo. A lei do sangue do sacrifício é mais leve primeiro e mais grave no final. E vamos entender. Nesachim chomer betchilatan vekal besofan. No caso dos Nesachim, vinho ou água que é sacrificado no Betamidash, água é sacrificada em Sukkot. No princípio tem uma lei grave, no final uma lei leve. Explica. Dam betchilato en moalim, yatzar enachal kedron moalim bo. Fala Rabbi Shimon, quando o sangue do sacrifício está sendo sacrificado, não tem meilá. Não sei porquê na Gemara. Qual é a fonte disso? Então, quando o Kohen recebe o sangue, quando o Kohen joga o sangue no Mizbeach, se alguém tem proveito desse sangue, não tem meilá. Depois do sacrifício, quando o sangue escorre para fora do Betamigdash, até o Nahal Kidron, um riacho, tem meilá desse sangue. Nesachim betchilatan moalim baem, yardu lashitin el moalim baem. Com relação ao vinho do sacrifício, do momento que ele é santificado, já tem meilá. Depois do sacrifício do vinho, não tem mais meilá. Então, no caso do sangue, no princípio não tem meilá. Depois do sacrifício tem meilá. No caso do vinho, no princípio tem meilá. Depois do sacrifício não tem meilá. Essa lei da meilá do sangue depois do sacrifício é só uma lei rabínica. Pela Torá não tem meilá, mesmo depois do sacrifício. Fala Natan Rabanan, fala Breta sobre isso. Moalim bedamim dever Rabbi Meir e Rabbi Shimon. Fala Rabbi Meir e Rabbi Shimon, como a gente viu na Mishnah, depois do sacrifício do sangue, é proibido ter proveito desse sangue, tem a proibição de meilá pela lei rabínica. Chachamim omrim en moalim. Fala Chachamim que não tem meilá. Mas então a demanda en moalim. Por que Chachamim falam que não tem meilá do sangue? Na Amarula fala Ola. Amarkra do Pasuk. Vani tativ lachem shelachemu. O Pasuk diz, eu dei para vocês o sangue. Que a Torá veio falar uma dica, que se a gente tem proveito do sangue do sacrifício, não tem meila. Como se fosse nosso. Isso é uma fonte. Deber Rabbi Ishmael está na fala breda de Rabbi Ishmael, lechaper, lekapara netativ, verolei meila. O Pasuk diz, a lei do sangue é para caparar, para expiar pecados. Essa é a lei do sangue. Fala a breda de Rabbi Ishmael, e não tem outra lei, não tem a lei da meila. Então, se a pessoa tem proveito do sangue, não tem que trazer o sacrifício de achar meiló, não tem que pagar indenizações. Rabbi Yochanan fala Rabbi Yochanan, a marca do Pasuk, que Adam banefesh echaper. Uma outra fonte para essa lei. O Pasuk poderia ter dito que Adam banefesh echaper. Por que falar hu, ele? Então, fala Rabbi Yochanan, esse hu significa be'avayato yehe, que a lei do sangue é a mesma, tanto antes do sacrifício quanto depois. Ou seja, lefnei kapará que lachar kapará. Então fala Rabbi Yochanan, assim como depois do sacrifício do sangue não tem meilá,
o pastor vai falar a mesma coisa antes do sacrifício do sangue. Por isso esse Be'avayatoi, a lei do sangue é constante. Não tem meila. Pergunta Ve'ema, Malifne Kaparash Bomeila. Avlachar Kaparash Bomeila. Por que não falar o contrário? Assim como antes do sacrifício do sangue tem meila, assim também depois do sacrifício do sangue tem meila. Por que não? O que o pastor fala é que a lei do sangue é constante. Talvez é constante porque tem meila também antes também depois. Fala aqui não. Fala que não pode ser que depois que a mitzvah do sangue foi cumprida tem meila. Quando tem algo santificado para uma mitzvah, depois que a mitzvah é cumprida, não tem mais meila. Então, temos que falar assim como depois do sacrifício do sangue não tem meila, assim também antes. Então, pergunta mais louco, por que não? A gente sim encontra um caso. Viramos a página. O Cohen de manhã no Bet HaMikdash, já falamos, faz Trumat HaDeshen. Ele pega um pouco de cinzas do altar, desce até o chão da Azará e coloca no chão, próximo ao Mizbeach, uma oferenda de cinzas, Trumat HaDeshen. Mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, tem meila. Falou o pastor, temos que deixá-la, não podemos ter proveito disso. Então por que a gente não fala um mamatzino? Assim como no caso de Trumat HaDeshen tem meila, mesmo depois da mitzvah, assim também no caso do sangue. Fala que não. Mishum dava ali Trumat HaDeshen vevaresh sera mishtaleach shnei ktuvim abaim keechad vechol shnei ktuvim abaim keechad el melamdim. Explica o seguinte: podemos fazer um mamatzino. A Torá fala uma lei em um caso, a gente pode aplicar a outro caso paralelo. Mas o que acontece se a Torá fala isso duas vezes? Aí não. Se a Torá quisesse que a gente aplique essa lei para outros casos, podia falar uma vez só, já ia aplicar, já ia fazer o mamatzino. Quando a Torá fala uma lei em dois casos, significa que a Torá quer dizer, essa lei só se aplica nesses dois casos. Então o que? A Torá fala essa lei na Trumat HaDeshen, que não tem aproveito mesmo depois da mitzvah, e fala essa lei no caso do Seira Mishtaleach, o Seira Azazel do Yom Kippur. A Torá fala mesmo depois que o bode foi jogado no abismo no Yom Kippur, é proibido ter proveito, mesmo depois da mitzvah. Então a Torá fala essa lei em dois casos, não vamos aplicar a outros casos. Tem uma opinião que fala assim mesmo, mas tem outra opinião que discute, diz que você pode ter proveito do bode depois da mitzvah, depois que ele é jogado no abismo. Então, por que essa opinião não fala, assim como o Trumat HaDeshen tem essa lei, o sangue do sacrifício também tem a proibição de meilá depois da mitzvah? Por que não? Responde, Mishum de'ava alei Trumat HaDeshen ve'ubigdei keonah shnei ktuvim abayim keechad v'chol shnei ktuvim abayim keechad el melamdim. Você explica como era? Tem outro caso que a Torá fala essa lei, não só Trumat HaDeshen. Tem também o caso de Bigdei Keonah. Sustenta que a Gemara o seguinte: o Kohen Gadol, ele tem que vestir roupas especiais no Yom Kippur. Quando ele termina a mitzvah da roupa, ou seja, ele termina todo o serviço do Yom Kippur, é proibido usar essa roupa. Tem que ser enterrada. Então, é um outro caso, que mesmo depois que a mitzvah foi cumprida, ainda é proibido ter proveito dessa roupa. Então, Trumat HaDeshen e a roupa do Kohen Gadol são dois casos que a Torá fala, isso não se aplica a outros casos. Tem uma opinião que fala, como a gente disse, isso tudo bem. Mas tem Rabidosa. Rabidosa diz, o que foi dito é que o Kohen Gadol vai usar essa roupa no Yom Kippur e não pode usar essa mesma roupa num outro Yom Kippur. Mas o Kohen comum, Kohen Ediot, ele pode pegar a roupa de linho do Kohen Gadol e usar durante o ano. Então, conforme Rabidosa, não é proibido ter proveito dessa roupa do Kohen Gadol depois da mitzvah? Então pergunta, por que Rabidosa não fala? Assim como o Trumat HaDeshen, depois da mitzvah é proibido ter proveito, assim também o sangue do sacrifício. Porque conforme Rabidosa, no caso da roupa do Kohen Gadol, é permitido ter proveito da roupa depois da mitzvah. Explica, Mishum da'ava Trumat HaDeshen veiglaru vashnei ktuvim abayim keechad. Mesmo conforme Rabidosa, tem mais um caso.
Vamos esclarecer melhor. A gente falou antes, depois que a mitzvah do sangue é cumprida, depois do sacrifício, não tem meila. Pergunta por que não? No caso de Trumat HaDeshen, mesmo depois da mitzvah, tem proibição de ter proveito das cinzas, tem meila. Então por que a gente não fala a mesma coisa no caso do sangue? Faz uma matzino? Respondemos que não. Se a Torá quisesse que essa lei da Trumat HaDeshen se aplique a outros casos, teria só dito em Trumat HaDeshen. Por que falou em mais um caso? É para dizer que essa lei de Trumat HaDeshen só se aplica em Trumat HaDeshen, né, e outro caso, não no caso do sangue. Mesmo conforme Rabi Dosa, tem dois casos. Tem Trumat HaDeshen e tem Eglah Arufah. Uma pessoa foi encontrada assassinada, a gente não sabe quem é o assassino. Então tem o ritual de Eglah Arufah, tem que cortar a nuca de uma bezerra. E mesmo depois da mitzvah de Eglah Arufah, é proibido ter proveito dessa bezerra. Tem que ser enterrada. Então, são dois casos que a Torá fala essa lei. Trumat HaDeshen e Eglah Arufah, não podemos extrapolar para o caso do sangue. Pergunta, tem outra opinião que diz que mesmo que a Torá fala algo duas vezes, em dois casos, ainda podemos aplicar a mais casos. Então, por que a gente não fala Trumat HaDeshen e Eglah Arufah tem essa lei, o sangue do sacrifício também tem essa lei? Então responde, Tremiutektiv. Mesmo conforme essa opinião, não aplicamos ao sangue, porque a Torá no caso de Trumat HaDeshen e no caso de Eglah Arufah limitou essa lei. Ou seja, Ktivatam ha'arufah, Ktivatam vesamo etzel hamizbeach, hanein midachrina lo. No passuco de Eglah Arufah, a Torá fala ha'arufah, podia falar só Eglah Arufah. Esse ha, re'ayedia, limita. A Eglah Arufah. Isso limita, veio dizer, essa lei que é proibido ter proibido a bezerra depois da mitzvah, se aplica no caso da Eglah Arufah. Não podemos aplicar isso a outro caso. E também Trumat HaDeshen, a Torá fala Vesamo etzel hamizbeach, que limita esse vav. Podia falar Vesam. Falou Vesamo para dizer, essa lei que é proibido ter proveito das cinzas, depois da Trumat HaDeshen, se aplica nesse caso. No caso do sangue do sacrifício, depois da mitzvah, não tem meila. Então quando a gente falou que não tem meila do sangue depois do sacrifício, é pela Torá. Pela lei rabínica, como a gente falou na Mishnah, é proibido ter proveito desse sangue. Depois que escorre para o riacho Nahal Kidron. Os sábios fizeram uma cerca para que a gente não tenha proveito de coisas sagradas. Falaram não tenha proveito desse sangue do sacrifício. E Rabi Shimon disse na Mishnah com relação ao vinho, quando ele é santificado já tem meila, depois do sacrifício não tem meila. Pergunta, deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Elazar ben Rabi Tzadok. Por quê? Detalhe fala a breta. Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, como ele fala o sábio, Lul katan haya ber kevesh lamizbeach, במערבו של כבש. אחת ל-70 שנה, פרחי כהונה יורדים בו, ומביאים יין קרוש, שהוא דומה לעיגולי דבלה, ושורפים אותו בקדושה. Fala Rabi Elazar ben Rabi Tzadok, no Bet HaMikdash tinha um espaço entre a rampa do altar e o altar. A rampa do altar, o Kevesh, estava no sul. Na parte oeste da rampa, tinha um espaço entre a rampa e o Mizbeach, com um buraco no chão. Nesse buraco era por onde escorria o vinho do sacrifício. Então, uma vez a cada 70 anos, crianças Kohanim entravam nesse buraco para desentupir esse ralo, esse shitim. O vinho escorria de cima do Mizbeach, por um buraco no Mizbeach, até o shitim, os dois furos no chão do Bet HaMikdash. Esse era o ralo. Para que o ralo não entupa, as crianças entravam lá de vez em quando, para tirar o vinho ressecado. Eles tiravam o vinho ressecado, que era como se fosse geleia de vinho, e isso era queimado na Azará. Shinemar bakodesh aseh v'neser shechar Hashem. Como fala o Pasuk, Hashem sinisucha be'kedusha, kach srifata be'kedusha, e a gente vai entender como é que se vê isso do Pasuk. Então, o ponto aqui é que de Rabi Elazar ben Rabi Tzadok a gente vê que mesmo depois do sacrifício do vinho, não podemos ter proveito do vinho. Tanto que ele diz que tem que queimar esse vinho ressecado no Bet HaMikdash.
Se fosse permitido ter proveito, por que a gente não pode ter proveito? Então pergunta mais máxima, como é que ele viu isso do Pasuk? O que o Pasuk fala é que temos que sacrificar o vinho dentro do Bet HaMikdash. Como é que ele veio daqui que temos que queimar o vinho no Bet HaMikdash? Então, Amar Ravina Atia Kodesh Kodesh, falar Ravina tem uma Gzerah Shavah, uma associação. Ktivacha Bakodesh, Uchtivatam Vesaraftetan Otar Baesh, Velo Yachel Ki Kodesh Hu. Tem uma Gzerah Shavah associando entre notar, um sacrifício inválido, e o vinho, da palavra Kodesh. Manotar Srefato Bekdusha, Afainame Srefato Bekdusha. Assim como o sacrifício inválido tem que ser queimado no Bet HaMikdash, fala Rebbe Elazar ben Rabbi Tzadok, assim também o vinho ressecado, depois do sacrifício, também tem que ser queimado no Bet HaMikdash. Então, aparentemente a nossa Mishnah não vai como Rebbe Elazar. A Mishnah fala, depois do sacrifício do vinho, não tem meilá. Ele fala que sim, tanto que esse vinho ressecado tinha que ser queimado no Bet HaMikdash. Então, vamos lá, filho tema Rebbe Elazar ben Rabbi Tzadok. A nossa Mishnah pode ir como Rebbe Elazar ben Rabbi Tzadok, sim. E Kalat explica o seguinte, tem 3 momentos. No momento inicial, quando o vinho é santificado, já tem meila. É Kodesh Kodashim, tem meila. Quando o vinho é jogado no Mizbeach, a mitzvah foi cumprida, não tem meila. Rebbe Elazar ben Tzadok concorda com isso. Depois que o vinho escorre através do chão do Bet HaMikdash, o chão da Azara santifica esse vinho. Por isso, esse vinho ressecado que sobrou no Shitin, tem meila. Então, quando a Mishnah fala que não tem meila, é quando o vinho foi sacrificado já, mas não atravessou o chão da Azara. E Rebbe Elazar ben Tzadok diz que tem meila, é depois que atravessou o chão. Isso é uma resposta. E cada Amri tem uma outra versão dessa sugya. Leima Matnitin que Rebbe Elazar ben Tzadok e Kalat perguntaram aos sábios, será que a nossa Mishnah vai como Rebbe Elazar ben Tzadok? Então o caso da Mishnah é que a pessoa teve proveito do vinho depois do sacrifício, antes do vinho atravessar o chão do Bet HaMikdash. Será que esse é o caso da Mishnah? Se vai como Rebbe Elazar ben Tzadok? Como a primeira resposta disse. Então Amri fala essa resposta que não. Midirabanan responde o seguinte, então uma segunda versão. A primeira versão falou, a Mishnah vai como Rebbe Elazar ben Tzadok, e tem 3 momentos. Quando o vinho é santificado, tem meila. Até a mitzvah. No momento que o vinho é sacrificado, então a mitzvah já foi cumprida, não tem mais meila. Quando o vinho atravessa o chão do Bet HaMikdash, volta a ter santidade. O chão santifica esse vinho. Tem meila outra vez. Então quando a Mishnah fala que não tem meila, é depois do sacrifício, antes de atravessar o chão do Bet HaMikdash. Fala essa segunda versão, não temos que explicar assim. Pode ser que a Mishnah vai como Rebbe Elazar ben Rabbi Tzadok. E ele concorda com a Mishnah. Pela Torá, o vinho, depois do sacrifício, mesmo depois de atravessar o chão da Azara, não tem meila. O que ele disse, que esse vinho ressecado tem que ser queimado no Bet HaMikdash, é uma lei rabínica. Os sábios fizeram uma cerca. Para as pessoas não terem proveito de sacrifícios proibidos, proibiram que tenham proveito desse vinho, que era vinho de sacrifício. Mas é uma cerca. Pela Torá, depois do sacrifício do vinho, não tem meila. Pela lei rabínica, falaram queime no Bet HaMikdash. Quando a Mishnah fala que não tem meila é pela Torá, e a Rebbe Elazar eu falar a lei rabínica. Pergunta, vai a Kraka Nassif. A Rebbe Elazar ben Tzadok trouxe um pasuk, Bakodesh Aser Nezer Shechar Lashem. Aparentemente é pela Torá. Fala que não asmarta. Rebbe Elazar trouxe esse pasuk como um apoio para a lei rabínica. Às vezes os sábios decretam algo e apoiam o decreto a um pasuk. Não significa que é uma lei pela Torá. É um apoio que os sábios usaram o pasuk para apoiar a lei rabínica. Mas essa lei de queimar o vinho ressecado no Bet HaMikdash é só uma lei rabínica. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver 2 novas Mishnayot. Vamos ver a lei das cinzas da menorá e do Mizbeach Hazah. Vamos ver outra Mishnah também sobre os sacrifícios de pássaros, como muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.